vocês sobre a cura do Covid pelos extraterrestres, a chegada deles aqui na Terra, a tecnologia que eles vão trazer, quando isso vai ser, o que isso vai mudar, tá? E não é brincadeira e nem clickbait, é super sério. Seja bem-vindo demais. E se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2 dessa série de extraterrestres, que eu vou continuar se vocês quiserem. Aliás, escreve aí. Se você quer que eu continue, escreve aí, continua, Eduardo. Eu quero. Ou escreve eu quero, que eu já sei. Sempre lembrando que, por favor, escreva um Espírita Raiz para fortalecer o nosso grande time. Então, assim, teve a parte 1, teve a parte 2, agora nós estamos na parte 3. O editor vai colocar aí, tá? Então você não deixe de assistir. E hoje a gente vai falar coisas, eu acho que na minha concepção vai ser o mais impressionante. Porque, bom, o negócio é o seguinte. Depois de alguns anos, né? O que vai acontecer aqui na Terra? Os extraterrestres, enfim, descerão aqui. Daqui a uns 8 anos, mais ou menos. Claro que isso pode aumentar e diminuir dependendo das ações dos humanos. Esse tempo, esse prazo. Esse prazo, ele está, obviamente, sendo monitorado de perto pelo nosso grande mestre Jesus. Jesus sabe que, por exemplo, se os extraterrestres viessem agora, o mundo não estaria preparado. Porque muitas pessoas iam se matar, outras pessoas não iriam acreditar, embora isso vá acontecer de qualquer forma, né? Pessoas acharem que é invenção do governo americano, porque com certeza eles vão descer nos Estados Unidos, né? Pessoas vão achar que é holograma e uma série de coisas. Tem gente que não acredita em... gente que acha que a Terra é plana até hoje, então imagina esse tipo de situação. Mas de fato, esses que nos monitoram de perto, a pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sempre bom lembrar, porque tem gente que olha e fala assim, nossa, esse cara é louco, porque o cara tá falando isso. Ponto 1. Isso é o espiritismo total. Allan Kardec e Chico Xavier falaram muito disso, tá? Tirar a chave do carro aqui do bolso. Então, assim, não dá pra dizer que é o Eduardo que tá falando isso. Quem tá falando isso é Chico Xavier e Allan Kardec. Isso está no Livro dos Espíritos, que existe vida em todos os planetas. Está no Evangelho também, e em outros livros da codificação, e também está em muitos livros de Chico Xavier. Na verdade, 6 ou 7, falando sobre vida fora do planeta. Então Chico Xavier fala sobre vida em Marte, vida em Saturno e blá blá blá. Então, galera, é o seguinte. Eu expliquei isso nos 2 primeiros vídeos, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, quem que é o louco aqui? Eu não tenho depressão, não tenho nenhum tipo de crise, sou um cara super bem sucedido, totalmente consciente do que eu falo, já estudei todos os tipos de coisas, estudei física, química, biologia e tudo. Então, assim, eu não sou louco, entendeu? Eu não sou louco. O louco pra mim é a sociedade que vive cego por uma mentira, né? Vamos dizer assim, sendo enganado por manipulado, né? Vive numa Matrix, vive achando que a gente é o único, um povinho chechelento num planeta pequeno pra caramba, entendeu? E não é assim, a verdade é que não é assim, tá? E depois nessa nossa série, se continuar, se vocês gostarem, claro, a gente vai incorporar extraterrestres, vai bater papo com eles, entre outros, tá bom? Então tudo bem, passado esse período, esses seres descerão pra cá. Quem vai descer para cá são os seres de Sírios. Por quê? Porque são os que são mais visualmente parecidos conosco. Porque eles dividem o mesmo governador nosso, Jesus. Então lá no livro A Caminho da Luz, Jesus, Emmanuel, né, fala que Jesus recebeu o planeta Terra para cuidar. Foi deslocado, acho que uma massa do Sol. E desde então Jesus virou governador do nosso planeta. Então, Jesus está lá, né? Desde o início, desde quando era só lava, 4,5 bilhões de anos atrás, uma bola de fogo, e ele trouxe seus geneticistas, engenheiros, biólogos, todos esses caras para poder comandar a vida na Terra. Então, desde aquela época, eles já vêm trabalhando. Isso está também em livros, por exemplo, como Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, que ele conta alguns processos que os humanos tiveram ao longo de todos esses séculos e milênios, né? Então, assim, tudo se encaixa muito bem, muito bem.
E aí nós temos aí uma sociedade que está em plena evolução. Entretanto, muita gente ainda insiste no mal e na materialidade e na incredulidade, mesmo tendo tantas provas espirituais, entendeu? A cachorrinha tá aqui, muito fofa. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. E aí é o seguinte, né? Bom, e ela deitou aqui. Depois eu mostro elas, porque se eu tirar esse suporte aqui, eu não vou conseguir colocar de novo, porque tá preso numa cadeira, numa mega gambiarra. Mas tá. Então essa sociedade que nós vivemos hoje, ela é totalmente cega. Ela é uma sociedade que está em evolução. Ela vive para a materialidade. E isso assim, quando eu falo isso, vocês pensam no que vocês vivem dentro das suas cidades, dos seus bairros, das suas casas. Só que se você parar para analisar o planeta, você vai pegar países na África que estão assim muito atrasados, onde ainda existe escravidão, crimes absurdos. Você vai pegar, por exemplo, países como Egito, vários outros países ali daquela região que vivem em extrema pobreza, assim, que você percebe que ainda são espíritos primitivos mesmo, né? Não porque eles são pobres, mas assim, o jeito de como eles vivem, você percebe que eles acreditam em coisas tipo que não tem nada com nada. Então, se você parar para olhar, as pessoas têm mania de olhar só o Brasil e os Estados Unidos e a Europa, mas não é isso. O planeta inteiro é gigantesco e você tem uma diferença cultural e de intelectualidade e de experiência muito grande. Por exemplo, se você for para a China, embora eu não concorde com muitas coisas da China, mas o povo na China é gente fina, é gente boa. Taiwan, já fui muito para a China, para Taiwan, para o Japão. Se você chegar para esse pessoal e falar assim, vocês já viram um espírito? Todos acreditam em espíritos. Todos têm experiência. Mas se você chegar, por exemplo, para um europeu, para um dinamarquês, né? E chegar para um cara desse, para um sueco, e falar de espírito, ele vai falar, não acredito. Mesmo que ele tenha visto espírito. É isso que é engraçado. Uma vez eu conversei com um cara que via espíritos e não acreditava. E é muito comum isso. Então você percebe que o nosso planeta, ele ainda está muito bagunçado e desorganizado. Muitas pessoas vivem nessa cegueira, e isso não quer dizer que porque o cara é inteligente, porque o cara tem... porque eles vivem, por exemplo, numa sociedade altamente eficiente, onde não existe pobreza, não existe não sei o quê, como na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia e esses outros países, que eles são evoluídos. Isso só quer dizer que eles estão bem organizados, né? Como um exemplo que eu estou dando agora é o Egito, por exemplo. O Egito, a pobreza é extrema, mas lá se você andar com um Rolex no braço, no meio da favelona, com um monte de coisa, ninguém rouba, porque é cultural isso, eles não vão fazer esse tipo de ação, entendeu? Então, acontece que há uma diferença gritante quando a gente fala de inteligência, de organização, de entendimento espiritual e de evolução. Sempre essas questões, elas não andam juntas, porque tem gente que acha, porque a Europa vive uma situação de extrema riqueza, então por isso eles são evoluídos. Negativo, isso não quer dizer nada. Conheci muitas pessoas do mundo inteiro e tenho propriedade para dizer isso. Então, obviamente, que a gente tem que refletir, né? Porque a nossa sociedade ainda não está pronta, por vários fatores. Não é porque você estamos prontos, que os outros também estão prontos para acontecer isso. Se os extraterrestres chegarem hoje aqui, você vai ter um monte de gente se matando, um monte de gente matando outras, um monte de gente fazendo coisas absurdas. Então, o que eles estão fazendo, né? Quem comanda os Estados Unidos, basicamente, nesse setor, é a CIA. A CIA está cheia de extraterrestres. Quem manda na CIA são os extraterrestres. Tá? Nem todos os governos têm esse contato, mas alguns têm. E o que a CIA está fazendo agora? Ela está mandando os Estados Unidos liberar material pouco a pouco, para ir acostumando o povo. Tanto que você vê, agora a NASA está dizendo em investir em negócio de UFO, e todas as vezes eles liberam vídeos. Por que um governo, vamos imaginar uma coisa, por que um governo como os Estados Unidos vai liberar vídeos de OVNIs e ainda dizer que não sabem o que são?
Me explica uma coisa dessa. E eles fazem isso sempre, né? E aí, junto com isso, você tem aparições. Aí tem gente que fala, né? Eu tô falando porque alguns youtubers falam isso. Ai, mas existem tantos extraterrestres, por que ninguém filma? Um monte de gente filma, tanto que você recebe vídeo todos os dias de um monte de extraterrestre, né? Recentemente eu mostrei um aí impressionante. Então você tem aparições extraterrestres, você tem, por exemplo, aquele negócio deles irem no campo, no meio do campo e fazerem desenhos. Tem lugares lá que se o cara colocar o pé, vai aparecer o desenho, vai aparecer o caminho dele. Eles vão lá no meio de um campo e fazem um desenho e não aparece nenhum rastro. Então não foi um humano que fez aquilo. Não foi um humano. Teve um recente, acho que, sei lá se foi em Itaim ou Peruíbe. Então, assim, os caras estudam isso, veem que as características são daquela forma. Me admira muito, na verdade, imaginar que um humano seja burro o suficiente para achar que isso não pode ser coisa dos extraterrestres. Porque não tem nenhum sentido isso, né? Como que tem tanta coisa, por exemplo, tem uma pedra cortada ao meio com exatidão, assim, que não tem como aquilo ter sido de forma natural. Então eles vão colocando pequenas coisas, espalhando em vários lugares, em várias situações, para que a gente comece a se preparar para essa chegada. E o que vai acontecer agora? Já está acontecendo. Filmes de Hollywood abordando muito essas questões de vida fora da Terra, extraterrestre, etc. Isso é proposital. Também para a gente ir amenizando, tranquilizando. E aí esses seres, né, que eu falei de Sírios, que são os que dividem o mesmo governador nosso, que é Jesus, porque Jesus é governador de 5 planetas. A Terra, Sírios, a Terra que está num mundo de prova e expiação para regeneração, Sírios, que já é mundo feliz, né? Que muitos de nós, inclusive eu, estava lá, vivendo lá naquele planeta, e tive várias encarnações lá, eu posso contar para vocês. Na verdade eu tive uma encarnação só praticamente, porque lá a gente não morre. Eu morri uma vez, né? E eu vou contar isso, se vocês quiserem, escreve aí, que eu conto, eu faço mais vídeos. Porque eu lembro disso, eu lembro com muita clareza. Eu consigo lembrar da minha encarnação, de todas as minhas últimas encarnações até Capela. Eu fui exilado de Capela, depois eu fui na Terra, isso faz, 6 mil anos. E aí eu vivi aqui, depois eu fui para Sírios, depois voltei. Então, esses seres, né? Então, é Sírios que está no mundo feliz, a Terra que está na prova de expiação para regeneração, Capela que está numa regeneração bem avançada em relação a nós, e mais 2 mundos primitivos. Um chama Quiron e o outro eu esqueci o nome. E isso daí é interessante, que quando os espíritos me falaram isso, eu fui pesquisar e um monte de gente já sabia disso. Ou seja, é o mesmo conteúdo sendo espalhado pelo mundo espiritual, né? Então, assim, essas questões, elas são muito interessantes, porque se você parar para pensar e refletir, você vai ver que tudo tem total sentido. Tem total sentido. Então eu nem vou comentar sobre OVNIs que vão a 8.000 km/h e outras várias coisas que a gente tem filmagem, oficiais da Marinha. Tem um que o OVNI gira e o cara fala, meu Deus, o que é isso? O capitão experiente da Marinha Americana, entendeu? Tem outro que o OVNI faz uma curva extremamente rápido, que ele sai a 16.000 km/h, coisas que não tem como. Se você pegar aí o caça mais, isso aí foi o que os espíritos me falaram, né? Se você comparar a tecnologia desses seres de Sírios com o que a gente tem de melhor aqui, que seria um F-22 Raptor lá dos Estados Unidos, que é um caça de 5ª geração extremamente moderno, rápido, absurdo, lindo também, inclusive. Esse seria tipo equivalente, foi o que o Espírito me disse, o Espírito do Cisne me falou isso, equivalente a você ter um Nokia daqueles bolachão, que você jogava serpente, para uns celulares desse, como um iPhone, um Samsung da última geração. Então o que a gente tem aqui são Nokias voando, embora pra gente seja um absurdo de tecnologia. E eles têm uma tecnologia muito avançada. Por quê? Por exemplo, nós voamos por propulsão, porque assim, ó, a gente não tem nem perto da tecnologia deles, que você consegue fazer curva, ignorar a força da gravidade, né, a força G, não tem como, esquece. A gente tem uma limitação por causa até do tipo de combustível e da resistência do ar, por causa do motor. Eles têm outro tipo de coisa, é outro tipo de tecnologia. Por isso que ele faz essa comparação do Nokia
Porque, por exemplo, o Nokia não tem cores, não tem tela, não tem um monte, não tem um aplicativo, entendeu? Nós estamos tipo assim, meio do que nos primeiros celulares, nas primeiras aeronaves, os caras já estão tipo muito avançado, muito avançado. Por isso que quando eu perguntei para ele sobre guerra nuclear, ele falou assim, ó, se acontecer de algum líder, né, por exemplo, Putin querer uma guerra nuclear, facilmente eles desativam os mísseis, não é difícil. Ele falou que qualquer navezinha lá, em 20 minutos, acaba com todas as bombas nucleares do planeta Terra, tirando os elétrons dela, entendeu? Eles falaram que eles têm um laser, que inclusive ele consegue não só atravessar a parede, ele consegue dar um laser localizado, entendeu? Então, por exemplo, mesmo que esteja numa área subterrânea, aí tem uma parede, uma proteção, um monte de coisa, o laser deles, ele atravessa tudo isso, vai exatamente aonde está o urânio, né, o plutônio, e urânio, e tira os elétrons, ou seja, tipo, fica totalmente inutilizado. Então, assim, é algo que a gente nem tem entendimento para compreender isso, assim, né? E aí o que acontece? Então, nós dividimos o mesmo DNA com esses seres. E esses seres, mesmo DNA não, na verdade um DNA parecido, porque quem criou isso daí, depois eu vou contar em outro vídeo, né? Como que é esse processo de criação, como que eles cuidam desse DNA para que aquilo seja compatível com a vida na Terra. Eu vou explicar agora, vai. Basicamente é assim, eles olham o que a gente tem lá. Pô, aqui tem hidrogênio, aqui tem vários aminoácidos, várias proteínas que dão para se formar aminoácidos, e eles começam a desenvolver a vida baseado nisso, baseado no material orgânico que nós temos aqui. Eles não chegam aqui e implantam material, não precisam disso, né? E aí, daí, né, esses seres, eles têm realmente um DNA muito parecido com o nosso. Por isso que quando você olha eles, que eu vejo o tempo inteiro, toda minha equipe é de lá, toda minha equipe. Inclusive meu mentor, o apóstolo Pedro. Vocês acham que há 2000 anos o planeta Terra tinha condições de ter um espírito evoluído, como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, vivendo na Terra? Claro que não, eles são todos extraterrestres. Então, esses seres que viveram em outro planeta, que hoje estão aqui espiritualmente, e alguns encarnados, como eu, provavelmente alguns de vocês e outros, eles dividem o mesmo DNA, né? Um DNA muito semelhante, porque eles foram criados pelo mesmo governo, pelo mesmo... É que eu não gosto nem de usar governo, porque quando a gente ouve governo a gente pensa em uma coisa negativa, né? Mas pela mesma administração celeste, vamos chamar de administração celeste. Então, esses caras que desenvolveram a vida nesses 5 planetas, por isso que nós somos parecidos com eles. Diferente de você pegar Saturno, Marte, outros planetas que Chico Xavier conta a vida extraterrestre nos seus livros, por exemplo, de Saturno, que eles são muito evoluídos, mas eles são muito feios, entendeu? Então, assim, Saturno tem uma vida muito evoluída, mas os seres são feios pra caramba. Isso quem conta, Cartas de uma Morte, o segundo livro de Chico Xavier, que a mãe dela psicografou, a mãe dele ditou para ele. Isso está lá nesse livro. Então, assim, quando forem chegar aqui, quem é que vão chegar? Vão chegar os Saturno para assustar a gente? Claro que não. Eles poderiam até pedir para os caras de Saturno assustar, por exemplo, o Putin, entendeu? O Putin está lá na casinha dele com um monte de segurança, eles falam assim, vamos evitar que corra uma guerra nuclear. Eles vão lá, pegam o Putin, sem que nenhum encarnado ali perceba o que está acontecendo, porque eles conseguem fazer isso com muita facilidade, e aí eles vão lá, dão um susto no Putin, põem uns caras bem feios para falar com ele e devolvem ele lá. O cara nunca mais na vida dele vai nem imaginar em pensar em começar uma guerra nuclear. Eles podem fazer isso, tá? Então, assim, é normal isso, faz parte. Mas os seres que vão vir aqui não podem ser esses feios. Imagina se dessem uns seres deformados aqui. Claro que não, né? Então, o que vão descer aqui serão seres de Sírios, né? E eu vou deixar para o próximo capítulo da nossa série, para a gente falar sobre o que esses seres vão fazer por nós e como que será essa vinda. Então eu vou falar um pouco dessas questões, né, que a gente está falando. Então, esses seres, eles vivem praticamente como nós, só que numa evolução muito maior. Então, você vai em Sírios, não existe maldade, não existe bandido, não existe polícia, porque não tem mais necessidade de ter polícia.
né? As pessoas, elas têm uma energia maravilhosa e tudo é maravilhoso, não existe mais morte, não existe mais doença. Então o que eles vão trazer para nós, né? Sabendo que eles têm essa tecnologia tão forte, o que eles vão trazer para nós? Isso nós vamos discutir no próximo vídeo. O próximo vídeo tema vai ser o que essas extraterrestres vão trazer para nós. E depois a gente vai falar também sobre o Covid e tal. Mas aí o fato é que a gente tem essa impressão de que algumas pessoas, né, que a gente vive num planeta, vamos parar para pensar, né? O universo é gigantesco, gigantesco. A nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz. O que quer dizer isso? Se você está numa ponta da galáxia e fala assim, eu vou atravessar a galáxia na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo. Pensa no que é isso, né? O Sol que está longe pra caramba da gente está 8 minutos. 8 minutos só, a velocidade da luz. Se a gente mandasse hoje com uma tecnologia normal, a gente ia demorar, 1000 anos para chegar no Sol, porque a gente não tem essa tecnologia. Ou sei lá, 1000 anos, centenas de anos. Mas aí tudo bem. Então a gente está falando de uma velocidade absurda. Você dá 2, 3 voltas na Terra em 1 segundo. Imagina só. Isso é a velocidade da luz, tá? Imagina que você fala assim, beleza, tenho uma nave que anda na velocidade da luz. Consigo dar volta na Terra em 1 segundo. Eu acho que é 1 segundo e meio, se não me engano. Você consegue dar... Não, perdão. Em 1 segundo você dá uma volta e meia na Terra. Mas que seja uma volta, velho. Uma volta na Terra. Imagine em 1 segundo você dar uma volta na Terra. É muito rápido, né? Então imaginem só que você está na velocidade da luz, você fala, beleza, agora que eu consigo dar a volta na Terra, eu vou dar a volta na nossa galáxia. Vou começar de uma ponta a outra. Aí você começa. Sabe quanto tempo você demora para chegar no final dela? 100 mil anos. 100 mil anos. O cara que saiu do começo da galáxia para chegar até a outra ponta, na época de Jesus, fez 2% só do percurso. Está lá no começo. Vocês estão entendendo, o tamanho de tudo isso? Então me surpreende demais ver um idiota falar assim, eu não acredito em vida fora da Terra. Você vê a pequenez, não é porque o cara é físico, porque o cara é conhecido, porque o cara dá entrevista, porque o cara entende da tecnologia que nós temos, que o cara sabe o que ele está falando, porque ele não sabe, não tem lógica isso, né? Então nós temos aí na nossa galáxia bilhões de planetas habitáveis, entendeu? Coisa que a NASA descobriu chutando, porque não tem nem como a gente saber. Você pegar o planeta mais perto nosso, é o Alfa Centauro, você não tem nenhuma foto dele. E nós temos bilhões de planetas espalhados por aí. Então assim, me surpreende alguém imaginar que não existe vida. É burrice, isso é burrice. Achar que não tem vida fora da Terra é burrice, tá? Por conta dessas questões que eu disse. Bilhões de planetas só dentro da nossa galáxia, em condições favoráveis a ter vida, devem ter milhões, não menos, né? Com certeza tem mais de 1 bilhão. E é um número absurdo. 1 bilhão, a gente está falando de 1000 vezes 1 milhão. Então você pega 1 milhão aqui, 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 aqui. Quando você colocar 1000 vezes 1 milhão, você tem 1 bilhão. E isso é a quantidade de planetas que tem. Então óbvio que, a coisa mais idiota do mundo, um cara falar que não tem vida fora da Terra. E aí, a gente tem que acordar para isso, que nós vivemos numa sociedade, na verdade, num universo intergaláctico, onde existem muitas e muitas civilizações, infinitas praticamente, de diversas formas, em vários lugares. E nós estamos aqui, nesse pequeno, mas bonitinho planeta azul, né? E sendo assim administrados pelo nosso grande e caridoso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Então tudo bem. Vamos deixar o resto para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou anotar aqui para a gente não esquecer. Por favor, me lembrem aí o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a vida fora da... sobre a chegada dos extraterrestres. Nós vamos falar sobre o Covid, o que eles vão fazer para o Covid, porque o Covid é um BO do caramba, né? Vocês sabem, né? E nós vamos falar sobre... tá bom, né? Depois eu lembro de alguma coisa e falo. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês pela nossa live de hoje. Lembra de mandar um Espírita Raiz, se você é Espírita Raiz, faz tempo ou novo. Coloca aí embaixo, pessoal, há quanto tempo você conhece meu canal. Isso é muito bom.
muito bom para mim poder buscar, porque agora sim, eu vou falar a verdade para vocês, todo mundo sabe aqui que o Arise Robô tá cheio de seguidor também ganhando dinheiro, eu tô ficando tipo muito rico, tô ganhando tipo, vou ganhar esse mês 5 milhões de reais. E o que eu vou fazer? Eu vou catar essa grana, eu vou fazer muita propaganda no espiritismo. Muita. Eu tô me preparando para poder fazer isso. Claro que eu preciso fazer uma série de fatores antes, mas tipo assim, eu vou me preparar para poder divulgar o espiritismo pro mundo inteiro. Vou montar uma editora no Brasil. Vou fazer uma série de coisas, tá? Uma editora para poder publicar livros e tal. Mas assim, é isso. Muito obrigado, galera, e até a próxima.